na loja ainda é grande. Os funcionários chegaram cedo em busca de informação. Na calçada ficaram os entulhos. Dona Maria Rosa mora no prédio ao lado há 16 anos e foi orientada pela Defesa Civil a dormir na casa de parentes. Eu ontem fui no hospital, fui socorrida, por causa do susto. E fui medicar, que eu tenho problema de coração, aí fiz exame, fiz tudo e saí, era quase 11 horas da noite. E dormi na casa da minha filha. No começo da tarde de ontem, a laje que separava o térreo do primeiro andar desabou. Houve um barulho forte, um estrondo muito forte, fiquei louco, corri. Uma cliente foi retirada dos escombros pelos bombeiros. Quando estava sendo socorrida, Senira Pacheco de Santana, de 44 anos, disse aos médicos do SAMU que no momento do acidente, uma mulher com 2 crianças também estavam dentro do mercadinho e ela não sabia se tinham conseguido escapar. Por isso, os bombeiros continuaram no local para checar se havia alguém debaixo dos entulhos. Muitos alimentos se misturaram aos escombros. Funcionários e amigos do dono do mercadinho ajudaram a retirar as mercadorias para abrir espaço para os bombeiros. Foi necessário improvisar escoras e usar cordas para segurar as paredes que ameaçavam cair. A gente trabalha com a possibilidade das estruturas laterais elas virem a colapsar também. Afinal de contas, é visível o quadro de fragilidade das colunas ali. No fim da tarde, os bombeiros suspenderam as buscas por quase meia hora por causa de estalos. O trabalho foi retomado e continuou durante a noite, mas não foi encontrada nenhuma outra vítima. Fiscais do Conselho Regional de Engenharia estiveram hoje pela manhã no mercadinho para saber se algum engenheiro foi responsável pela construção da laje que desabou. Como o dono do imóvel não estava no local, a equipe do CREA foi embora sem gravar entrevista. Depois, chegaram os engenheiros da Codecir, a Defesa Civil do Recife. O gerente do mercadinho abriu uma das portas para que a equipe entrasse no local. Em seguida, os engenheiros subiram para o primeiro andar, onde fica uma casa que foi interditada ontem pelos bombeiros. A equipe da Defesa Civil vai checar como ficou a estrutura do prédio do mercadinho depois do desabamento e também se os imóveis vizinhos correm risco de desabar. Bom, os técnicos da Defesa Civil disseram que não conseguiram fazer uma vistoria completa no prédio porque ele corre risco de desabar. Então, eles determinaram que o dono do mercadinho faça o escoramento da estrutura para que essa vistoria, então, possa ser concluída. Também vimos na reportagem os técnicos do CREA lá no mercadinho. Fernando Rego Barros conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Engenharia. Boa tarde, Clarissa. Diante desse acidente que aconteceu ontem lá na Várzea, nós viemos até aqui o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para saber que orientações são dadas às pessoas que estão pensando em construir uma laje, né? A gente vai conversar então com o presidente do CREA, José Mário Cavalcante. A gente viu esse problema que aconteceu ontem, presidente. Que orientações o senhor dá? Que cuidados, primeiro, as pessoas devem ter na hora de construir uma laje em casa? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Em princípio, a condição precípua para se fazer qualquer obra tem que ter um engenheiro responsável de frente. Na hora de construir uma laje, ninguém pensa nisso, né? Evidente, as pessoas querem sempre ter sua solução comum, a sua solução caseira, mas tem que ter um profissional. O profissional está legalmente habilitado e tem conhecimento para fazer qualquer tipo de empreendimento de engenharia. No caso de ontem, a laje desabou, certamente por causa do peso, já que o proprietário do mercadinho usava aquela laje para fazer uma espécie de depósito de mercadorias. A preocupação com o peso é fundamental quando você tem uma laje na sua casa. Sem dúvida, essa condição de se ter espaço para depósito de material tem que ser avaliada, inclusive especificamente cada material depositado. Tem que se ter, na verdade, o peso por metro quadrado de cada material desse para se avaliar a carga total e se fazer o projeto da estrutura que atenda a essas necessidades. Nós estamos com nossa fiscalização lá agora para levantar se há profissionais responsáveis por isso e realmente tomar todas as medidas necessárias. Um mestre de obras pode ser o responsável pela construção de uma laje? Não, o mestre de obra não é uma pessoa reconhecida no sistema para ser responsável pela construção. O mestre de obra até nem tem diploma legal habilitado para isso. O mestre de obra é um auxiliar. O correto para se adequar e se dotar responsabilidade para quem constrói é ter à frente um profissional da engenharia legalmente habilitado, inscrito no CREA, para exercer sua profissão e atender a toda e qualquer prestação de serviço demandado pela população. Ok, presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos. Voltamos com Clarissa.
E a gente segue com informação para os passageiros.